Salve família Palmeiras! E vamos para os destaques de hoje do nosso Verdão. Tem joia sul-americana pintando no Palmeiras. Joia da base pode estar saindo do Verdão. Abel Ferreira em polêmica e muito mais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo de hoje. E vamos começar falando de uma atitude acertadíssima do Palmeiras, que defendeu Abel Ferreira e criticou a arbitragem em um comunicado oficial. O Palmeiras emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira em defesa do técnico Abel Ferreira e questionou a Confederação Brasileira de Futebol em relação à sua expulsão durante a partida contra o Fortaleza na quarta-feira. O Verdão alega que o treinador está sendo alvo de atitudes persecutórias por parte da arbitragem. E tá mesmo, né, torcedor? Só quem é muito clubista não enxerga isso. Todo treinador reclama, mas quando é Abel Ferreira, as atitudes são bem diferentes. Mas esse é o preço que se paga por ser treinador do Verdão e por fazer tanto sucesso, não é mesmo? E no comunicado divulgado nas redes sociais, o Verdão pede à CBF que tome providências para garantir que o Abel Ferreira receba o mesmo tratamento dado aos demais técnicos durante os jogos do clube. O Palmeiras destaca a competência e o sucesso do treinador ao longo dos mais de 2 anos de trabalho, ressaltando sua contribuição para o futebol brasileiro. E além disso, o clube contesta a justificativa escrita na súmula da partida, afirmando que ela falta com a verdade. O árbitro Sávio Pereira Sampaio alegou que o Abel foi expulso por protestar de forma grosseira e ofensiva, arremessando um copo d'água no chão, socando o ar e proferindo palavras ofensivas. O Palmeiras afirma que contestará essa explicação nas instâncias adequadas. Dá uma olhada aí na nota na íntegra. Sempre disposta a contribuir com a melhora do futebol nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público reivindicar junto à CBF que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragem escaladas para os jogos do clube. Não podemos aceitar essas atitudes persecutórias contra um profissional competente e vitorioso que ao longo de mais de 2 anos de trabalho à frente do Verdão vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste. A explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico ontem contra o Fortaleza falta com a verdade e será contestada pelo clube nas esferas competentes. E aí, o que você achou dessa nota? Pra mim acertou demais o Palmeiras, tem que defender o Abel Ferreira mesmo e até demorou pra fazer isso. Até porque no mesmo lance que o Abel foi expulso, o técnico do Fortaleza até chegou a invadir o campo para reclamar da arbitragem e não aconteceu nada. Então tem perseguição clara em cima do nosso treinador, sim. Mas me conta aí o que você acha sobre isso. Existe perseguição com o nosso técnico, sim ou não? E o Abel saiu de campo bem nervoso, com razão, né? E com isso acabou sobrando até para a diretoria do Palmeiras. O Abel Ferreira criticou abertamente a diretoria do Verdão por falta de contratação de um volante camisa 5. Após a partida entre Palmeiras e Fortaleza, que garantiu a classificação na Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira aproveitou para alfinetar a diretoria do clube. Questionado sobre a mudança de posição de Zé Rafael, o treinador atribuiu essa decisão à falta de ação da diretoria no mercado de transferências. O Abel destacou a incapacidade de contratar um jogador para a posição de volante, camisa 5, e explicou que precisaram buscar uma solução interna. Com a saída do Danilo e sem reforços, a comissão técnica teve que adaptar o meio-campista Zé Rafael para atuar ainda mais recuado e suprir essa ausência de um volante marcador. E o Abel também destacou que o Zé Rafael deixou o ego de lado para servir o clube, o que encanta o treinador. E isso realmente é louvável, né? O Zé estava jogando muito como segundo volante, mas não teve problemas em mudar de posição. Mas mesmo sendo um ótimo jogador, eu acho que ainda falta um camisa 5 motorzinho que marca mais ali no meio de campo, não é mesmo? O Zé como segundo volante, na minha opinião, rende muito mais e é um craque. Mas dá uma olhada aí no trecho que ele fala dessa situação. Olha, quando eu cheguei aqui no Palmeiras, ele já fazia, vocês chamam aqui como segundo volante, acho que foi o Vanderlei Luxemburgo que o puxou para segundo volante. E na minha opinião pode fazer muito bem essa posição, que era a posição que eu depois dei continuidade. É só pelas características que ele tem, pela inteligência de jogo que ele tem, pela maturidade que ele já tem, que adquiriu com os outros treinadores e agora comigo, em função da incapacidade que nós tivemos de contratar um número 5, olhámos para dentro e percebemos que
podíamos, com a ajuda dele, claro, que ele tinha que aceitar, como disse, deixou ficar o ego em casa para servir os interesses do clube, e isso para mim é o que mais me encanta nos jogadores. E isso é aquilo que tu vês o jogo. Ele sabe os terrenos que pisa, ele é inteligente, ele deu um passo atrás, na minha opinião, na posição, mas deu 2 passos à frente na grandeza que ele tem dentro de uma equipa, mas isso é só a minha opinião. Tá certíssimo o Abel em reclamar da diretoria, né? Todo mundo sabia que íamos perder o Danilo nesse começo de ano. Eu sabia, você sabia, todo mundo mesmo sabia. E o que a diretoria fez? Nada. Desde o meio do ano passado, o Danilo estava sendo sondado e a diretoria devia ter se preparado para buscar pelo menos um substituto. Acabou deixando para depois e o mercado, sabendo da necessidade do Palmeiras contratar um volante com urgência, subiu o preço de todo mundo que o Palmeiras consultava. Então eu tô com o Abel em mais essa. A diretoria falhou feio nessa parte do planejamento e eu espero que consigam corrigir isso aí agora no meio do ano, não é mesmo? Inclusive, eu tenho novidade de reforço nessa posição daqui a pouquinho. Mas me fala aí o que você acha sobre essas falas do Abel da diretoria. Pra você, teve falhas de planejamento também? E agora, aproveitando que falei que tem novidade de reforço, vamos pro mercado da bola, né? Mas antes, deixa eu te perguntar. Você já se inscreveu no canal e deixou seu like? Se ainda não, aproveita agora essa pausinha e dá aquela força pra gente continuar trazendo conteúdos reais todos os dias sobre o Palmeiras aqui pra você. E também não esquece de ativar o sininho, que assim você garante que não vai perder nenhum conteúdo e vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. Então capricha aí e vamos pra notícia. Vamos começar no mercado com uma possível saída no meio do ano, e é de uma joia promissora, hein? O mercado europeu tá muito de olho em Giovani, jovem promessa do Palmeiras. O jovem atacante Giovani, de 19 anos, vem despertando interesse de clubes europeus nos últimos meses, de acordo com as informações apuradas pelo portal Nosso Palestra. Apesar de ainda não ter recebido propostas oficiais até o momento, o jogador, que está atualmente com a seleção brasileira Sub-20 na Copa do Mundo, tem sido sondado devido ao seu destaque nas categorias de base do Palmeiras, e a tendência é que cheguem propostas boas no meio do ano. Com uma multa rescisória estipulada em 80 milhões de euros, cerca de 490 milhões de reais, o Giovani se tornou um atleta negociável para a diretoria alviverde, que tem uma meta de vendas de 180 milhões, só para essa temporada. E até o mês de abril, o clube já havia arrecadado cerca de 100 milhões com a negociação do volante Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. E como eu disse, o Giovani está representando o Brasil no Campeonato Mundial Sub-20, isso faz com que ele seja uma ausência certa aqui no Palmeiras. E apesar de ter começado como titular na estreia da competição, o jogador agora foi para o banco de reservas. Mas mesmo com isso, a diretoria do Palmeiras entende que a participação no torneio pode contribuir para o seu desenvolvimento técnico e também chamar a atenção de clubes europeus. Criado na base do Palmeiras desde o Sub-11, o Giovani tem passado por um processo de transição para o time profissional desde 2021, mas só foi finalmente efetivado nesse ano de 2023. O jogador começou o ano entrando aos poucos no Paulistão e teve muito destaque. Mas apesar disso, ele nunca conquistou a titularidade e perdeu ainda mais espaço com o técnico Abel Ferreira nesse início de Campeonato Brasileiro. E sobre essa notícia, a diretoria já tinha dito que não pretendia se desfazer de nenhum titular. E o reserva que mais chama a atenção do mercado realmente é o Giovani. Então acho que as chances do atleta deixar o clube são altas mesmo, infelizmente. E pra mim é um ótimo jogador, mas não é só em campo que conta, né? O Abel gosta que o jogador se comporte e a gente não sabe como que é a vida extra-campo do atleta. Mas a gente já viu também que o Abel acertou em vários desses casos, como Veron, Patrick de Paula, Renan e alguns outros. Então, apesar de achar um excelente jogador, o Abel tá lá no dia a dia e sabe muito mais do que eu. E caso confirmar essa saída do Giovani, vai ser uma pena, né? Espero só que a diretoria faça uma boa venda. Mas e você, o que acha do Giovani? Gostaria que ele tivesse mais espaço por aqui na equipe? Pra mim, seria uma boa, mas acho que não vai ter jeito. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar de um volante que o Palmeiras pode estar finalmente contratando. E é um camisa 5, hein? Segundo o jornalista Gustavo Soler, o Palmeiras desistiu da contratação de Alan, do Atlético Mineiro. Mas tem outro gringo aí que pode estar chegando no lugar do brasileiro. E se trata de uma enorme joia do futebol sul-americano. Diego Gomes, volante paraguaio de apenas 20 anos, está despertando o interesse do técnico Abel Ferreira,
e pode chegar em breve ao Palmeiras. Segundo informações divulgadas pela rádio paraguaia Monumental, no programa Futebol a lo Grande, o jogador está sendo monitorado não apenas pelo Verdão, mas também pelo Atlético Mineiro, pelo Brighton da Inglaterra e pelo Galatasaray da Turquia. Realmente dá pra ver que o jogador tem talento, hein? O Gomes tem se destacado muito no seu clube durante a Copa Libertadores, competição na qual está na mesma chave do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense. Além disso, ele já teve a oportunidade de representar a seleção do Paraguai, mesmo com 20 anos de idade, e atuou ao lado do nosso xerifão Gustavo Gomes em alguns amistosos internacionais. O jogador inclusive é amigo do Gustavo Gomes e tem até o mesmo empresário. Será que isso aí facilita na chegada do craque? No confronto contra o Atlético Mineiro no Mineirão pela Libertadores, o jovem camisa 23 foi o responsável pelo gol da vitória. E o Gomes é considerado um meio-campista promissor, caracterizado pela sua intensidade na marcação e também capacidade de chegar na área com qualidade. E só de ver o nível dos times que estão atrás dele, dá pra saber que ele é muito bom de bola, hein, torcedor? E faz muito mais sentido essa contratação na visão de filosofia do Palmeiras do que o Alan, que apesar de jogar muito, tá muito caro e já tem 26 anos. Ou seja, dificilmente ele seria vendido e daria algum retorno financeiro para o clube, além do esportivo. Mas e aí, o que você acha do jogador? Seria uma boa por aqui? Me conta aí nos comentários o que você acha. E vou trazer também notícias de um ótimo meio-campista que passou a ser especulado por aqui também. E é um craque, hein? Trata-se de um meio-campista da Liga Alemã de Futebol. Mas isso eu vou te trazer amanhã, porque hoje o vídeo já tá muito longo. Então não deixa de se inscrever, hein? Tem muito conteúdo bom por aqui. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para você ficar por dentro de tudo que rola no Palmeiras, todas as notícias do dia em um só canal. Um grande abraço, até a próxima e avante palestra!